Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique e você está prestes a assistir um trecho da aula que eu acabei de gravar, tá fresquinha, onde eu revelo como é possível aumentar o faturamento do seu imóvel de temporada ou hospedagem sem precisar necessariamente de mais reservas ou investir um centavo para isso. Sei que parece bom demais para ser verdade, mas sim, é possível. Para conferir esse conteúdo na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. Se você quiser receber os conteúdos que eu produzo todo mês aqui, é só se inscrever no canal e clicar no sininho para as notificações chegarem até você. Boa aula! Qual é a segunda forma que a gente tem de cobrar uma diária maior, uma diária mais cara? Para quê? Para isso ser traduzido no seu resultado. E a forma é você ter um anúncio mais atrativo. Aí você vai pensar mais uma vez, vá, voltou ele falando óbvio. Será que é tão óbvio assim? Eu vou passar esses pontos e eu quero que você me responda com sinceridade. Coloca nos comentários que eu gosto dessa interação. Com você, todos esses pontos, você botaria, se isso fosse um checklist, você colocaria check, ou tem algumas coisas que dá para melhorar, dá para ajustar, dá para colocar a mão na massa. Vamos lá, vamos entender ponto a ponto. E olha só para ser bem claro, tá? Isso daqui são alguns exemplos, alguns principais exemplos que eu estou trazendo, mas existem outros. Isso daqui não é tudo que você precisa fazer para todas as opções possíveis que você pode executar para aumentar o resultado, mas são umas principais que eu trouxe aqui, tá bom? Vamos lá. Como que a gente deixa um anúncio mais atrativo? E porque quando eu falo anúncio mais atrativo, é no ponto de vista do hóspede também. Por quê? Porque quando é mais atrativo, quando é mais persuasivo, sim, a gente pode refletir isso no preço. Você já vai entender aqui. A primeira coisa é o seguinte: quando o seu anúncio fica com mais frequência, posicionado aonde? Nas primeiras páginas de pesquisa da plataforma. Por quê? Quando você, por exemplo, faz uma pesquisa no Google, tem uma coisa que eu quero saber, você digita lá no Google. Você vai na segunda página? Você vai na terceira, na quarta, na quinta? As chances são que não, ou que é improvável. A maioria das pessoas fica na primeira página ali. E com os hóspedes, quando eles procuram uma acomodação ou um lugar para ficar hospedados, não é diferente. Eles, via de regra, já tomam a decisão ali na primeira página. Então, se você não tiver na primeira página, as suas chances de ser reservado já caem exponencialmente, tá? Então, o que é importante aqui? Qual que é a lição? A gente tem que trabalhar, e eu já vou te mostrar como, formas de estar cada vez mais na primeira página. É como se fosse, pensa numa longa escada, numa grande escada. Tá? A gente tem formas de subir degrauzinho a degrauzinho. Quanto mais longe você for, mais próximo do primeiro anúncio da primeira página de pesquisa você vai aparecer com mais frequência, tá certo? Então, uma primeira forma de você ser mais atrativo é você estar na primeira página. Porque se você não estiver na primeira página, mesmo que você tenha uma baita acomodação, uma baita hospedagem, né, você não vai ser nem visto. E anúncio que não é visto não é reservado. Concorda comigo? Então, olha só. Beleza, Henrique, fez sentido o que você falou. Aí você vai me falar, como eu consigo isso? Eu já vou te explicar aqui ponto a ponto, tá? Mas é importante você entender a relevância de estar na primeira página. Isso daqui, na minha opinião, é que muda o jogo, tá? Você aparecer com frequência na primeira página de plataformas como a Booking, como a Airbnb, que são plataformas com algoritmo sofisticado, com algoritmos que trabalham com inteligência de máquina, ou seja, eles entendem as acomodações de hospedagem com mais potencial de dar retorno para a própria plataforma, acomodações e anúncios que deixam os hóspedes mais satisfeitos. E aí, quando o Airbnb, a Booking ou qualquer que seja a plataforma identifica esses anúncios com muito potencial, né, que dão muito resultado, muito retorno, essas plataformas cada vez mais posicionam melhor esses anúncios. Tá? Então, esse é um dos segredos, né? Até das hospedagens e acomodações que mais faturam, aparecer com muita frequência na primeira página. Só que não é um dever rápido, não é uma coisa a curto prazo. A gente tem que entender o que está por trás ali, tá bom? E olha só, eu vou passar um ponto aqui que deveria, na minha opinião, ser obrigatório. E, para mim, é um dos melhores exemplos. Inclusive, deixa nos comentários que eu quero saber de você, mas eu quero que você seja sincero comigo. Sincero ou sincero, tá? Esse daqui, na minha opinião, é um dos fatores que mais escancaram o amadorismo do mercado de hospedagem. E ele é um bom termômetro, um bom sinal para quê? Para a gente conseguir enxergar o quanto de oportunidade, o quanto coisa a gente tem para explorar ainda. Porque o mercado, de uma forma bem geral, é muito amador, tem muita oportunidade. Que é o quê? É o que profissionais? Começa com F. Fotografia, minha amiga, meu amigo. Fotos. A maioria das acomodações que estão em plataformas como TripAdvisor, Booking, Expedia, Airbnb, a maioria é amadora.
Você olha a foto tremida, você olha a foto duplicada, você olha a foto escura, você olha a foto da parede, sem nada relevante. Tem muita coisa para melhorar. Aqui, uma das melhores orientações que eu posso te dar é você contratar um fotógrafo profissional e tirar foto da sua acomodação, porque isso muda muito o jogo. Por 2 motivos. Primeiro, o algoritmo das plataformas te posiciona melhor quando você tem foto de alta qualidade. Por quê? Porque eles sabem que a probabilidade de um hóspede, de um cliente reservar, é muito maior quando uma acomodação hospedagem tem foto de alta qualidade. Por quê? Fotos de alta qualidade vendem o seu trabalho, vendem profissionalismo, vendem credibilidade, mostram que pelo menos você teve o trabalho de pegar um fotógrafo, tirar a foto, você teve todo um trabalho ali e você já sai na frente das acomodações concorrentes, que foi a pessoa, o próprio anfitrião, o proprietário que tirou foto do celular de qualquer forma. Então, aqui já é um bom exemplo de quem está no jogo para faturar acima da média e de quem está para ver o que vai dar, se dá resultado, se é isso mesmo. Então, fotos profissionais, na minha opinião, é um dos fatores que mais escancaram o amadorismo, ou aqueles que estão nesse negócio para fazer acontecer, ou para ver no que vai dar, não sabe do potencial, deixa por isso mesmo. Tá? Por favor, coloca nos comentários as fotos da sua acomodação. Foi você que tirou? Foram tiradas de um celular? Ou você chamou, contratou, pagou o serviço de um fotógrafo profissional? Tá? Isso aqui vai ser interessante saber como está a maioria. E vamos lá, continuando aqui, como que a gente tem um anúncio mais atrativo, como que a gente faz esse anúncio chegar para mais pessoas, tá? E aqui, ó, essa sugestão que eu dou é o seguinte, anunciar em pelo menos uma, vou botar aqui, ó, mais de uma, tá? Só que com muito cuidado, porque eu não recomendo que você saia atirando para tudo que é lado, que foi um erro que eu cometi lá quando eu comecei em 2016. Por quê? Eu acreditava que quanto mais plataformas, quanto mais sites, a acomodação que eu peguei na primeira estivesse, melhor seria, porque chegaria mais pessoas. Mas não era bem assim que a banda toca. Depois eu fui perceber, os resultados me mostraram que faria muito mais sentido anunciar em poucas, com potencial de dar muito resultado, do que atirar para tudo que é lado e não saber mexer bem em cada uma delas. E aí, qual que é a recomendação que eu dou para você depois desse meu aprendizado? Invista em pelo menos 2. No caso das acomodações do Mi Casa Sua Casa, o Airbnb e a Book dão mais do que conta do recado. Inclusive, na maioria das acomodações que a gente administra, a gente consegue cobrar uma diária maior do que a gente um dia imaginou que ia conseguir chegar. Por quê? Porque a diária, na verdade, é um reflexo de todo um trabalho. Então, quando você tem um trabalho de longo prazo, um trabalho bem executado, isso é refletido no preço que você cobra, tá certo? Por quê? Porque cada vez mais esses anúncios ficam mais atrativos. E qual que é uma forma de deixar muito atrativo? É o quê? Ser bem avaliado. Pensa comigo, olha só. Uma coisa que eu gosto de falar aqui com frequência é o seguinte. Pensa na sua lua de mel. Eu não sei se você é solteira, se você é solteiro, casado, divorciada. Eu não sei. Mas imagina que a sua lua de mel seja daqui a pouco. Você vai reservar uma acomodação, por melhor que ela seja ou pareça ser, com 3 avaliações, com 4 avaliações? Eu preferiria reservar uma acomodação com 80 avaliações, mesmo que seja inferior a essa que eu gostei, mas com pouca avaliação. Então, ser bem avaliado, e quando a gente fala de avaliação, são 2 pontos. É o quantitativo, que é a quantidade de avaliações que uma acomodação tem, e o qualitativo, que é o quê? O que essas avaliações estão dizendo. E aí, o interessante de você saber é o seguinte. Primeiro, existem formas de você persuadir e estimular um hóspede a avaliar bem a sua acomodação, mesmo que tenha passado por um período ali, algum conflito ou alguma situação adversa, como por exemplo um blackout. E a segunda coisa é o seguinte, avaliações é uma faca de 2 gumes, porque isso pode te ajudar muito ou pode ir totalmente contra você. Pensa se um hóspede deixa a seguinte avaliação para você: a acomodação estava cheia de barata, minha filha não parava de chorar. Imagina o peso, o karma, e seu anúncio não vai carregar se você recebe uma avaliação dessa. Então, a avaliação é algo totalmente estratégico. É um bom exemplo de uma configuração que é no médio e longo prazo, que você constrói, que você cresce, e que o algoritmo lê, interpreta para quê? Te posicionar melhor ou não. Sugestão de exercício aqui para você. Faz o seguinte, entra no seu site de preferência, Airbnb, Booking, TripAdvisor, Expedia, Decolar.com, aonde você preferir. E coloca uma região, um lugar, uma cidade que você nunca foi, sei lá, na Holanda, na França, na Tailândia, qualquer lugar. Coloca lá, só para você ver os primeiros que aparecem. Você vai perceber que a maioria, muitos estão bem avaliados, mas assim,
além de estar muito bem avaliado, tem várias avaliações. Por quê? Porque a plataforma sabe que aquelas acomodações deixam os hóspedes satisfeitos. E aquelas acomodações, aqueles anúncios, trazem retorno financeiro para a plataforma, que é o objetivo dela. Então, elas acabam o quê? Não só na primeira página, mas também no topo da primeira página. E quando a sua acomodação, sua hospedagem chega nesse ponto, minha amiga, meu amigo, aí o jogo vira, o jogo muda, a seu favor, obviamente. Então, a avaliação é um bom exemplo de coisa que a gente consegue no médio e longo prazo, que a gente constrói, não é para amanhã, não é daqui a um mês, não é daqui a 3 meses, é com o tempo, com um bom trabalho, né? Se colocando no lugar do hóspede, ajudando sempre quando for possível, prestando melhor serviço, melhor atendimento, aquela coisa toda. E aí o seu anúncio fica cada vez mais atrativo, cada vez mais forte. E aí, se você tem, por exemplo, 50 avaliações, você pode cobrar uma diária maior do que quando você tinha 5. Quando você tem 100 avaliações, você provavelmente consegue refletir isso na diária do que em comparação quando você tinha 50. Então, a quantidade de avaliações, a sua nota de avaliação, é um fator muito impactante na tomada de decisão do hóspede. Pensa o seguinte, por exemplo, eu administro acomodações na cidade do Rio. Pô, imagina vem um gringo, que acontece, né? Sei lá, de um país totalmente... Eu já recebi da Sri Lanka. Um gringo da Sri Lanka, inclusive, pagou muito bem. Aí pensa, uma pessoa da Sri Lanka está indo para o Rio de Janeiro. Qual é a forma que ela tem de se sentir segura? A forma dessa pessoa se sentir segura é reservando uma acomodação com muitas avaliações. Por quê? Porque o que está por trás ali? Bom trabalho, um atendimento rápido, um monte de outras coisas, tá? Então, a avaliação muda o jogo, tanto a quantidade quanto a qualidade, e isso é construído no médio e longo prazo, tá? Como que está a sua acomodação? Já está com bastante avaliação ou ainda não? Se a sua acomodação ainda não tiver com bastante avaliação, você ainda tem um trabalhinho, uma jornada para percorrer, tá bom? Vamos lá. E o último exemplo que eu trouxe aqui, ó, para o anúncio mais atrativo, é jogar o jogo daquele que é responsável por posicionar, que é quem? O algoritmo. Jogar o jogo do algoritmo. Então vamos lá, eu vou te dar alguns exemplos só para você conseguir visualizar. No Airbnb, o que o algoritmo prefere, prioriza, vamos dizer assim, são os anúncios com reserva instantânea ativada. Ora, uma acomodação que a reserva instantânea está ativa é mais vantajosa do que aquela que o proprietário, o anfitrião tem que aceitar, concorda? Para o algoritmo, para a plataforma, faz mais sentido, dá mais retorno, e os hóspedes saem mais satisfeitos. Imagina o hóspede ter que solicitar para um anfitrião permitir a reserva. Óbvio que esse cliente prefere uma acomodação que tenha reserva instantânea. Agora, se você tiver um bom motivo para não ativar a reserva instantânea, tudo bem. Você tem que estar bem com o seu trabalho. Mas se você não tiver um bom motivo, eu recomendo que você aceite. E a reserva instantânea é interessante pelo seguinte, você pode botar critérios. Você pode escolher alguns critérios lá para aceitar, tá bom? Então, esse é um exemplo do jogo do algoritmo do Airbnb. Outro do Airbnb é responder rápido às consultas, tá? Agora, na Booking, o jogo da Booking é um pouco diferente. A Booking é uma empresa com muito foco em resultado, muito foco em crescimento. Então, toda hora a Booking está lançando novas configurações, novas funcionalidades. E um bom exemplo aqui que eu te dou é o quê? Tarifa para celular. A Booking identificou que a maioria das reservas são feitas por celular. E aí a Booking lançou um desconto que é só para as reservas que são pelo celular, que é de 10%, para estimular. Então, as acomodações, os anúncios de hospedagem que ativam essa tarifa para celular, já largam na frente, ganham mais visibilidade, tá? E na Booking tem outros tipos de incentivo, de ações. Tem uma coisa que chama acelerador de visibilidade. Você aumenta a comissão que você paga para a Booking em contrapartida te dá o quê? Visibilidade, posicionamento. E aí, na verdade, o que está por trás na Booking, em todas as plataformas, né, que estão, né, nesse mercado para fazer a coisa acontecer, no mercado de hospedagem, que não é o caso, por exemplo, da OLX. Eu não recomendo que anfitriões e gestores de hospedagem anunciem o OLX, porque é só ali pensando no curto prazo e ganhar dinheiro, e não é bem assim que a banda toca, se você quiser resultados expressivos. Então, por exemplo, o OLX não é um meio, um site que eu recomendo você anunciar, mas nesses sites, como o Booking e Airbnb, você sempre tem a maneira orgânica de melhorar o posicionamento. Mas no caso da Booking, você tem uma maneira para acelerar isso, que é o quê? Botando dinheiro, aumentando a comissão. Olha que interessante. Tá, mas olha só, isso já é um assunto muito específico, eu estou entrando muito em detalhe, e eu quero voltar aqui para falar o quê? Ó, a gente acabou de ver várias formas que a gente tem de cobrar uma diária mais cara. E olha só, cobrar uma diária mais cara não é a mesma coisa de conseguir mais reservas. Às vezes, até o contrário, você com menos reserva, mas você cobra uma diária mais cara e isso pode aumentar o seu faturamento, tá? Sem precisar de ficar, reserva, tá bom?